qual é a estrutura gramatical para formar frases na língua de sinais. Uma das coisas que caracteriza a Libras como um idioma, como uma língua, é que ela possui uma estrutura gramatical própria. E aí uma pergunta muito comum que as pessoas fazem: qual é a estrutura gramatical para formar frases na língua de sinais? E eu vou te dar duas respostas. A resposta pedagógica, a resposta ortodoxa, a resposta que você vai encontrar na academia e a resposta que eu dou para os meus alunos, que tem feito com que eles consigam alcançar a fluência na língua de sinais muito mais rápido do que se eles ficarem tentando decorar regras gramaticais. Vamos lá. Por que as regras gramaticais existem no idioma? Para padronizar e exemplificar uma linha de pensamento. Então, as regras gramaticais, elas representam a linha de pensamento de um determinado povo, de como aquelas pessoas se comunicam. Logo, o objetivo da gramática da língua de sinais deve ser criar uma linha de raciocínio coerente. Porque se eu falar de um jeito e você entender de outro, fica bem difícil a gente conseguir se entender. Então, vamos lá. A resposta acadêmica, para eu não ficar te devendo nada, tá? Qual é a estrutura gramatical que os especialistas linguísticos da Libra recomendam? É a estrutura de sujeito, verbo e objeto. Dentro dessa estrutura gramatical da Libras existem variações e existem escolas que te ensinam sujeito, verbo e objeto, e existem escolas que te ensinam objeto, sujeito e verbo. O que é isso? Eu vou tentar te ajudar. Vou tentar simplificar para você, tá? Mas depois eu vou te ensinar um outro caminho que é mais simples de você entender. Mas vamos aprender o jeito formal também, de repente você tem que responder uma prova, alguma coisa, vai te ajudar. O sujeito é quem executa a ação, é de quem parte a ação. O verbo é a ação. E o objeto não precisa ser um objeto, tá? Não precisa ser um mouse, uma caneta. O objeto é aquele que recebe a ação. Aquele que recebe a ação ou que é passivo da ação. Então, o sujeito é quem executa a ação, o verbo é a ação e o objeto é quem recebe a ação. Por exemplo, na frase, a mulher ajudou o homem. A mulher ajudou o homem. A mulher ajudou o homem. Então, a mulher é o sujeito, porque é quem está fazendo a ação. A ação é ajudar, que é o verbo, e o homem é o objeto, que é quem recebeu a ação. Se eu quiser fazer de outro jeito, o homem perguntou para a mulher. Então, o homem é o sujeito, é o S dessa frase, porque é quem está fazendo a ação. Perguntar é o verbo, que é a ação. E a mulher, nesse caso, é o objeto, porque ela está recebendo a pergunta. Então, essa é uma estrutura muito divulgada. Sujeito, verbo e objeto. Mas a minha sugestão, e o que eu ensino para os alunos é: não se apegue a essa regra. Porque senão, o que acontece? Você tem que ficar fazendo cálculos na sua mente na hora de sinalizar e dificulta o caminho um pouco mais para você. Porque vai chegar uma hora em que a gramática vai se tornar natural para você. Você não precisa se focar na gramática para aprender o idioma. E aí tem gente pensando assim: ah lá, vai ensinar a gramática tudo errado. Não, porque quando você era criança, os seus pais não ficavam pegando o livro de gramática para te ensinar a falar, te ensinando o que era verbo, substantivo, adjetivo. Eles não faziam assim. Eles se comunicavam, você assistia a eles e você foi absorvendo a gramática naturalmente. Então vai acontecer a mesma coisa na língua de sinais. Você vai conseguir absorver a gramática naturalmente. Mas qual é a sugestão que eu dou para você criar ideias? Crie uma imagem e deixe óbvia quem está fazendo o quê. Eu já fiz isso para vocês. Eu utilizei para criar a frase corretamente, a localização correta e o direcionamento do verbo. Porque quando eu fiz que a mulher ajudou, eu fiz assim, ó: a mulher ajudou o homem. Por que não resta dúvida gramatical? Porque eu estou fazendo a mulher aqui e eu estou fazendo o verbo partindo dela e direcionando para o homem. Porque quando eu fiz o homem perguntando para a mulher, você não ficou com dúvida de quem estava perguntando para quem? Porque eu tomei a posição do homem e direcionei o verbo para a mulher. Então, quando você se concentra na parte visual da Libras, em construir a imagem correta, a gramática sai naturalmente. Eu quero que você lembre que a Libras é a imagem do pensamento. O que acontece é o seguinte: quando você está conversando com um ouvinte, você processa as palavras na sua mente, coloca elas para fora e ele vai receber essas palavras para entender. Na língua de sinais é diferente, é uma comunicação visual. Então, o que eu sugiro que você faça? Que você saiba que a comunicação, a palavra comunicação, tá?
ela significa tornar algo comum. Isso não é na Libras. A palavra do latim de comunicação significa tornar comum. Então, quando nós estamos nos comunicando no mesmo idioma, utilizando o português, eu estou usando palavras que são comuns para você e a gente está se entendendo. Quando você vai para a parte da Libras, tornar comum significa a imagem que está na sua mente sendo transferida para a mente da outra pessoa, mas não é telepatia. Você pega essa imagem, cria o cenário, direciona o verbo e assim essa imagem vai ficar clara na mente da pessoa. Então, qual é a melhor estrutura gramatical? Na minha opinião, você precisa entender que a Libras é um idioma visual. Então você monta o cenário correto, coloca as pessoas no lugar correto e direciona a ação. Dessa forma, a intenção da frase ali, ela vai ficar muito clara. É óbvio e é claro que existem profundidades gramaticais, mas quem está aprendendo não precisa se focar nisso agora. Teve um cara que ele é da Inglaterra e ele veio para cá e ele falou assim, ele falou, viu, no Brasil, vocês não têm curso de inglês, vocês têm faculdade de inglês, porque eles ensinam a gramática com uma complexidade que lá na Inglaterra a gente aprende na faculdade. Mas no português também é assim. Quando você foi para a escola, você aprendeu o português, você aprendeu a gramática correta. Mesmo que você não gravou os nomes, você fala de maneira correta. Mas assim, o nome do nome do nome do nome de cada coisa, a maioria aprende se quiser ser professor, numa faculdade de letras. Você não coloca tudo isso na cabeça de uma criança ou de um adolescente que está aprendendo. Mas na Libras, às vezes, tentam fazer isso. Tentam colocar muita regra de gramática que limita o seu desenvolvimento. Aprende uma coisa por vez. Aprende a criar uma imagem e a direcionar as ações. A gramática você vai absorvendo naturalmente com o tempo. Ok?